Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje gostaria de compartilhar com vocês sobre o que acontece depois da morte. Aonde você quer passar a sua eternidade? Vamos lá. Embora os detalhes não sejam muitos, na Bíblia encontramos a informação sobre o que realmente acontece depois da morte. Quem estiver em Cristo vai estar com o Senhor, mas os que morrem em seus pecados vão para um lugar de sofrimento, separados de Deus, enquanto aguardam o juízo final. A Bíblia nos diz que a nossa existência não consiste apenas em nossos corpos físicos, mas também em nossas almas. A morte é a separação entre corpo e alma, e não o fim da nossa existência. Para os que acreditam em Jesus, para os que receberam Jesus como único e suficiente Salvador, vão estar na presença dele. Sabemos que Jesus está agora sentado à direita de Deus no céu. O apóstolo Paulo afirmou que partir significava estar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23 ao 24 diz assim: Está escrito: Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar em todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé. E que era melhor estar ausente do corpo e presente com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 ao 9, está escrito assim: Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Jesus também deu a entender que depois da morte, quem crê nele vai estar imediatamente com ele. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, diz assim: E Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou para um dos ladrões na cruz. Tinha dois ladrões. Um não se arrependeu, o outro se arrependeu. E Jesus lhe assegurou que estaria hoje mesmo com ele no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Vão estar em um lugar de glória. Jesus chamou de paraíso o lugar onde vamos habitar com ele. E Paulo, como vimos, disse que será muito melhor estar com Jesus do que aqui na terra. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Vão continuar aguardando a ressurreição. Se passarmos pela morte física, nós iremos aguardar a ressurreição, como diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Logo em seguida, nós os que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos arrebatados com os mortos, que ressuscitaram, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia, glória a Deus. Mesmo depois da morte, vamos continuar aguardando a ressurreição, quando recebermos corpos gloriosos. Romanos capítulo 8, versículo 23 diz assim: E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz assim:
que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Serão aperfeiçoados? Nós seremos aperfeiçoados. Após a morte, os cristãos estão finalmente limpos de todo o pecado e não mais vão pecar, passando a ser então perfeitos nesse sentido. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: E porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz assim: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Para os que não acreditam em Jesus. Quem morre sem ter colocado fé em Jesus, para perdão de seus pecados, fica completa e eternamente separado de Deus e da sua graça e bênção. Segundo a Bíblia, o descrente entra em uma realidade dolorosa e cheia de sofrimento, o Hades, enquanto aguarda o juízo final. Jesus fala sobre essa situação na parábola do homem rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, do versículo 22 ao 26. Depois da segunda vinda de Jesus e após o juízo final, o descrente, todo aquele cujo nome não se encontrar no livro da vida, será lançado no inferno juntamente com a besta, o falso profeta, o diabo, a morte e o Hades. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz assim: no entanto, a besta foi presa, com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 20, capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 14 ao 15, está escrito assim: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Será que Deus quer que alguém seja tirado para o inferno? A resposta é não. Deus ama todos e quer que fiquem com ele para sempre. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, está escrito assim: então lhes orientarás dizendo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo. Mas sim, a minha alegria está em que um ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. No entanto, Deus não pode forçar aqueles que o rejeitaram ou não creram na sua palavra a estar com ele durante toda a eternidade. Para ter a vida eterna do lado de Deus, é necessário crer naquele que ele enviou, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui podemos ver uma realidade. Quem morre com Cristo Jesus vai direto para o paraíso, como aconteceu com o ladrão na cruz. Agora, aqueles que morrem sem Cristo, que não receberam a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, irão para um lugar de sofrimento que é o Hades. Ali essas pessoas ficarão,
no Hades, aguardando o juízo final. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: você que estiver me assistindo agora, você já recebeu a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador? Essa é a pergunta que eu faço. Você que saiu do caminho de Cristo, por algum motivo, ficou chateado com o homem, olhou para o homem e saiu da presença de Deus. Se você estiver assistindo esse vídeo, se reconcilie com Cristo, pois Ele está voltando. O arrebatamento é real, o inferno é real, o céu é real. O diabo é real, ele não brinca de ser diabo. Então a hora de se converter a Cristo é agora. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Hoje é chegado o reino dos céus. O tempo está escasso, o tempo está curto. Jesus te chama ao arrependimento, porque não há salvação sem arrependimento. O caminho continua sendo estreito. Jesus é a porta que nos conduz para a vida eterna. Agora, ou você escolhe em vida a andar com Jesus ou a andar com Satanás. E acabamos de ver qual é a situação daquele que morre sem Cristo. É uma situação dolorosa. Ou você passará sua eternidade no céu, no paraíso, como aconteceu, na parábola que Jesus falou sobre o rico e o Lázaro. O Lázaro foi para o paraíso, o rico, porém, foi para o inferno. E depois ele queria avisar os que estavam aqui, né, os seus irmãos, os seus parentes, para se arrependerem. Porém, o pai Abraão, né, falou que eles têm os profetas, né, que ele não teria como voltar para alertar sobre aquele lugar de sofrimento que ele estava. No entanto, aqui no canal eu gravei sobre a parábola do rico e Lázaro. Quem não assistiu ainda, assista. Ou você se arrepende dos seus pecados e passa a ver uma vida plena com Deus. Porque aqui, a nossa pátria não é aqui, não é terrena para os cristãos, para aqueles que se converterem e se entregaram a Cristo Jesus. A nossa pátria é no céu. Aqui estamos de passagem, né? Aqui estamos fazendo a obra de Deus, evangelizando, alertando as pessoas, porque tudo o que está escrito na palavra de Deus é verdade, acontecerá. Jesus breve voltará. Pelas coisas que estão acontecendo no mundo, os sinais estão aí, na nossa cara. E muitas pessoas ainda continuam vivendo uma vida desregrada, não uma vida com Deus, fazendo tudo o que a carne quer, ao invés de se arrepender e vir para Cristo. Porque o momento de receber a Cristo é agora. É agora. Como acabamos de ver, ou você recebe a Cristo, vai para o céu, vai passar a eternidade com o Senhor Jesus no paraíso, ou irá para o inferno. Não há meio termo no reino de Deus. Nós podemos perceber que em Gênesis, o Jardim do Éden era chamado de paraíso. Ali eles tinham o conforto, Deus falava com eles, com Adão e Eva, ali no paraíso. Porém, quando entrou o pecado, quando houve a desobediência, o homem ficou separado de Deus.
E depois que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, é Ele que nos liga, que nos leva até Deus novamente. E como que nós fazemos isso? Como que nos religamos até Deus? Recebendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ele te ama, Ele está esperando você se arrepender dos seus maus caminhos e se converter a Ele. Você escolhe, porque é muito difícil largar a vida de pecado, renunciar, porque o Evangelho é renúncia. Você tem que renunciar suas vontades, você tem que renunciar seus desejos carnais para viver uma vida plena com Cristo. Então, se você não fez, ainda não recebeu o Senhor Jesus, faça. Pois Ele está voltando. Amém, glória a Deus. Essa é a mensagem. Eu gostaria de fazer uma oração para aqueles que ainda não receberam a Cristo Jesus. Repete essa oração que eu vou fazer agora. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu sei que eu não sou nada sem a Tua presença, Pai. Perdoa os meus pecados, Pai. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Escreva meu nome, Senhor Jesus, no livro da vida, Pai. Tenha misericórdia de mim. Sou pecador, reconheço que estou errado e quero passar a viver uma vida plena contigo. Eu te recebo. Entra no meu coração, Pai, e faça uma morada eterna, Senhor Jesus. É que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, hoje seu nome foi escrito no livro da vida. Amém. E você passará a viver uma vida plena com Cristo Jesus. Amém. Então venha para Cristo. Não deixa para fazer aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se arrependa dos seus pecados. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora eu quero orar pela vida de vocês. Ou você escolhe céu, ou você escolhe o inferno. Ou você escolhe o caminho estreito, que é o caminho de Cristo Jesus, ou o caminho largo, né, que diz que é o mais fácil, mas é o caminho de morte. Deixo para a meditação Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. É somente em Cristo Jesus que há vida, que há salvação, que há libertação. Amém? Vou orar pela sua vida neste momento. Quero orar por você. Senhor Deus e meu Pai, obrigada a todo inscrito do canal, todo aquele que ficou comigo até o final desse vídeo, Pai. Se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo, que não recebeu o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai, que teu Espírito toque a vida dessa pessoa e que ela venha, meu Deus, se converter a Ti. Que ela largue essa vida de pecado, que ela renuncie os seus desejos carnais e venha viver uma vida plena contigo. O inferno é real, o céu é real, o arrebatamento é real e acontecerá, e o Senhor está vindo buscar uma igreja lavada e remida, como acabamos de ver, sem mancha, sem ruga, uma igreja perfeita. Pai, tenha misericórdia de nós. Se pecamos contra o Senhor, nos perdoe. Perdoe nossas falhas. Perdoe, Pai, nossas transgressões. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. Te peço, Pai, pela igreja perseguida, pelos irmãos, Pai, que têm sofrido naqueles países onde a Tua palavra não pode ser ministrada. Que o Senhor esteja com eles, com os irmãos e com as irmãs também, Pai. É que eu te peço, livra-nos de todo o mal. O Senhor diz que por causa do teu nome, por estarmos falando a verdade, evangelizando, falando de ti, seríamos perseguidos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pai, como é bom falar de ti, como é bom, meu Deus, compartilhar com as pessoas sobre o que o Senhor é, Pai. O Senhor é amor, mas o Senhor é justiça e virá agora como leão da tribo de Judá. O Senhor virá este mundo julgar, Pai.
tanto nós como todas as nações, Pai. Aguardamos a sua preciosa volta. Essa é a maravilhosa redenção, essa é a esperança para o cristão que o Senhor está voltando para nos buscar e viveremos para sempre na eternidade contigo. Oh, glória a Deus, aleluia! Obrigada, Senhor, por essa oportunidade e por esse privilégio que ainda eu tenho de falar de Ti através, Pai, do canal do YouTube, assim como vários outros irmãos aqui no canal do YouTube que têm ministrado a Tua palavra, têm falado do Evangelho genuíno, Pai, tem alertado muitas pessoas para o que está por vir, Pai, e para se arrepender e se entregar a Ti, meu Deus. Que o diabo, Satanás, seja repreendido, Pai. Em nome de Jesus, não temos partido com ele, sim com o Senhor, Pai. Que toda ideologia, Pai, do inferno sobre a vida das nossas crianças, Pai, caia por terra em nome de Jesus. É que eu te peço neste momento, abençoe os enfermos, aqueles que se encontram acamados, aqueles que precisam de um toque teu neste momento, que o Senhor esteja colocando a tua mão poderosa e curadora sobre essas vidas. É que eu te peço neste momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de compartilhar com amigos, parentes e conhecidos. As pessoas precisam saber que somente através de Cristo há salvação. Não deixa de curtir e dar o like. No momento que vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem este conteúdo e os outros vídeos que foram postados aqui e venham fazer parte do corpo de Cristo. E não deixa de comentar o que vocês acharam desse vídeo. O comentário é muito importante e me ajude nessa obra. Compartilhe dessa mensagem. Amém? Assim você estará sendo um missionário, uma missionária, evangelizando, compartilhando com as outras pessoas sobre o verdadeiro evangelho de Cristo, que salva, cura e liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É somente através de Jesus que há salvação. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Leão da tribo de Judá, Ele é o único Senhor e Salvador. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.